Olá, pessoal. Meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Iperó e estou aqui para lecionar a disciplina de Matemática. E vamos lá para a nossa segunda aula. Na segunda aula, aqui que está no material de vocês, né, consta como 3 e 4, as diferentes representações de um número racional. Os objetivos da aula são identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimais, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimais, comparar e ordenar números racionais positivos. Então vamos lá para a nossa situação problema. Durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche e na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Número 1. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns dos estudantes resolveram. Então, aqui, ó, o Alan, ele dividiu a folha em duas partes e pintou uma parte da folha. Esse daqui, ó, ele dividiu ao meio e dividiu ao meio de novo e pintou duas partes. Esse dividiu ao meio, dividiu ao meio, dividiu ao meio novamente. Então, o Alan fez uma dobra, o Renan fez duas e a Helena fez 3 dobras. Escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha. Então, do Alan, como que ficou a pintura do Alan? Ó, o todo, lembram da aula passada, o todo é a quantidade de partes que eu tenho. Essa quantidade aqui vai ser 1, 2. Então, a parte toda vai embaixo, número 2. E em cima vão as partes que eu peguei. Neste caso, uma parte. Então, uma parte de 2. Muito bem. Então, o Renan agora... O Renan, ó, só para vocês enxergarem melhor, aqui tem uma divisão, tá? Então, ele dividiu em 1, 2, 3, 4 partes. Então, o total de partes vai na parte de baixo, nosso denominador, 4. E ele pintou duas partes, que aqui é o 2. A Helena dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o total vai no meu denominador. E as partes pintadas vão em cima, que é o meu numerador. 1, 2, 3, 4. Bom, então essa daqui é a representação fracionária. O que você observa em relações às partes pintadas da folha de sulfite? Então, vamos olhar aqui, ó. Se eu for pensar em tamanho de parte pintada, esse quadrado que o Alan pintou é igual a eu juntar essas duas partes que o Renan pintou, ó. É metade da folha. Que é igual também às 4 partes que a Helena pintou, que é a parte verde. Então, o que a gente pode observar? Que na realidade as 3 partes pintadas são iguais. Então, vamos lá. As partes pintadas são iguais. Representam o mesmo tamanho. Aqui, ó, só para a gente concluir esses dois raciocínios, então, o que a gente pode concluir partindo dessa afirmação que as partes são iguais? Que isto daqui é igual a isto, que é igual a isto. Então, eu tenho lá, dessas duas observações, eu posso dizer que meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Então, isto daqui são frações que a gente chama de
Deixa eu mudar a corzinha. Equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo tamanho, que representam o mesmo tamanho, que valem a mesma coisa. No desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte de folhas que a professora pintou. Então, vamos lá. Vamos dividir primeiro. Deixa eu só trocar a corzinha para preto aqui de novo. Ó, vamos dividir primeiro na metade. Da metade, a gente vai dividir na metade, que foi igual o Renan fez. Aí, essa metade, a gente vai dividir na metade, que foi igual a Helena. Agora, vamos dividir cada metade na metade. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí, quantas partes eu vou ter que pegar? Ó? Quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8 de baixo são 16. Então, eu tenho que pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para eu pintar metade da minha folha, eu vou ter que pintar todos esses quadradinhos aqui, ó. Então, essa partinha aqui, ela representa 8 partes de 16, que é, na realidade, igual também ao meio, igual ao 2/4 e igual ao 4/8. E olha que legal aqui, ó. Vamos lá. Como que eu faço para achar essas frações equivalentes? Então, eu tenho lá o meio, 2/4, 4/8, 8/16. Como que eu faço para achar uma a partir da outra? Então, vamos pegar essa daqui, que é a minha fração irredutível, que a gente viu semana passada. Então, vou pegar a minha fração irredutível, que é a menor possível. Se eu fizer o inverso do que a gente faz lá quando tem para achar a simplificação da fração, né? Para simplificar, a gente divide. Agora, a gente vai multiplicar. Então, vamos pegar aqui, vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo. Ó. Vou multiplicar por 2 aqui e vou multiplicar por 2 aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui, ó o 2/4. Se eu pegar agora e multiplicar isso daqui por 2, se eu fizer esse daqui vezes 2... 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais uma vez, olha o 4/8 aqui. E se eu fizer vezes 2 esse daqui? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha aqui de novo. Então, aqui, ó, eu consegui todas as frações que são equivalentes. São só essas que são equivalentes? Não, eu vou ter infinitas, porque eu posso multiplicar por qualquer número em cima e embaixo e eu vou ter uma outra representação da mesma fração. Então, uma observação aqui, eu tenho o quê? Que as frações equivalentes, elas vão ser infinitas. Equivalentes são infinitas, ou seja, eu posso conseguir quantas eu quiser. Vamos agora para a segunda atividade. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. Então, como que eu vou representar essa fração? Lembram que a parte de baixo me diz quantas eu tenho, quantas partes eu tenho, e aqui quantas eu pintei. Então, eu vou dividir essa tira em 3 partes, ó. Dividir em 3 partes. Acho que não tá pegando essa cor, vamos pegar outra. Em 3 partes iguais, tá? Dessas 3 partes, eu quero pintar uma, certo? Então, eu vou pintar uma parte aqui, ó. Então, isso daqui representa para mim 1/3, ó. 3 partes e eu pintei uma.
Nas outras tiras, represente a mesma fração de 1/3, só que com frações equivalentes. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso dividir cada partinha em duas aqui, ó. Aqui estava o meu 1/3. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou dividir aqui, aqui e aqui. Então, eu vou ter quanto agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu denominador é o 6. E quantas partes eu vou ter que pintar para ficar igual a 1/3, ó? Até aqui, não é, ó? Tem essa parte aqui. Então, 1, 2. Então, aqui, ó, ela vai ficar 2 em cima e 6 embaixo. Um outro jeito de eu fazer essa divisão, ó, vamos manter aqui os risquinhos, né? Aí eu vou vir e vou dividir aqui no meio. Então, agora eu vou pintar quantas, ó? 1, 2, 3, 4. 4 de quantas? 4 de 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 de 12. Então, essas daqui são frações equivalentes, ou seja, 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 4/12. Então, ó, daqui para cá eu multipliquei por 2, e daqui para cá eu multipliquei por 4. Daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu multipliquei por 4, ok? A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem duas representações, a forma fracionária e a forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu para que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar uma calculadora como recurso. Então, aqui, ó, ele me deu essas frações aqui, certo? Então, vamos preencher elas aí, ó. Primeiro com a parte fracionária. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é o meu denominador. Partes pintadas, 1, numerador. Desta daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 e estão pintadas 2. Nessa daqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15. 15 e estão pintadas 3. A representação decimal disso daqui eu faço como? Então, agora a gente vai aprender como que eu faço para passar de uma fração para um número decimal. É essa conversão que a gente vai aprender a fazer. Então, como que eu faço isso? Divido o de cima, que a gente chama de numerador, pelo de baixo, que a gente chama denominador. Então, como é que vai ficar aqui na primeira, ó? 1 dividido por 5. Ah, e ele me falou que eu posso usar a calculadora, mas vamos fazer pelo menos a primeira aí no manual, tá bom? Então, aqui, ó, o 1 não dá para dividir por 5, eu ponho 0, para acrescentar o 0 aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Cabe 2 vezes, que dá 10 e sobra 0. Então, isto daqui, a representação decimal é 0,2. Aqui, se vocês fizerem aí na calculadora, também vai dar 0,2. E aqui também vai dar 0,2. Isso significa que essas três frações são equivalentes, valem a mesma coisa, gente. Equivalentes, ok? E você observa nas partes pintadas que elas são todas iguais, né? São todas iguais. Bom, o 4, atividade 4 aí, ó, no quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica abaixo e em seguida responda as questões. Então,
Então, aqui, ó, tem o 0, o 1, o 2 e o 3. E uns números entre esses valores. Então, vamos verificar qual é cada um. Então, vamos pegar primeiro os que já estão aqui, ó, na forma decimal, que ela é mais fácil da gente localizar, certo? Então, vamos lá. Então, o 0,8. 0,8, ele está bem próximo do 1. Vamos lá. Não está escrevendo. Deixa eu mudar a caneta. Também não. Agora foi, vamos lá. Então, aqui, ó, 0,8, ele vai estar bem próximo do 1 aqui, ó. 0,8. 1,8 vai estar bem próximo do 2. 3,2 tem que dar depois do 3. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, tem que estar no meio, entre o 0 e o 1, ó, bem no meio. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, aqui, ó, vai estar nesse pontinho aqui, ó, 2,5. O 12 sobre 8, por exclusão, a gente já sabe que vai estar aqui, certo? Mas dá para fazer a continha. 12 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 12? Uma vez, que dá 8 e sobram 4. Põe a vírgula, acrescento o 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? 5. 5 vezes 8, 40 e resta 0. Então, dá 1,5. Tá aqui, ó, 1,5. Agora, vamos responder as questões. Dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior? Ó, o maior é este daqui. Então, o maior é 3,2. E o menor é o 0,5, o meio, né? Escreva os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, a gente vai começar desse daqui e vai decrescendo. Então, vai ficar 3,2. Aí, 2,5, que estava 5 sobre 2. Aí, 1,8. Depois, 12 sobre 8. Depois, 0,8. E depois, o 1 sobre 2. Encerramos aqui, então, essa atividade. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal.